E aí, pessoal, essa série que eu tô fazendo em questão do Maio Laranja, né? Esse período onde é o combate ao abuso sexual infantil, eu tô fazendo uma série de vídeos aonde vem alertando os pais sobre a questão do abuso infantil, o cuidado que nós devemos ter com as nossas crianças. E eu quero alertar com vocês hoje nesse vídeo sobre o comportamento que a criança tem quando ela está sofrendo o abuso sexual infantil. Eu vou falar algumas coisas que eu particularmente passei, mas tem situações que a gente vê de outras pessoas que também passaram, que vivenciaram, que estão vivenciando ainda hoje. Eu vou subir hoje 2 vídeos, que ontem eu tive um problema aqui com a internet, eu não consegui lançar o vídeo, mas vou lançar hoje esse vídeo sobre o comportamento e o vídeo de ontem, que seria sobre questões de palavras que o abusador fala com a criança, tá certo? Então, veja bem o comportamento do seu filho, da sua filha, do seu sobrinho, da sua sobrinha. Às vezes você não é pai, não é mãe daquela criança, mas você vê que aquela criança mudou o comportamento, você vê aquela atitude diferente dentro da escola mesmo, os professores às vezes falando sobre algum assunto, o professor, a professora percebe que alguma coisa mudou. Então, aqui vai algumas coisas que para a gente ficar em alerta, para a gente ficar atento, com cuidado com as nossas crianças. A primeira questão aqui é desobediência aos pais e aos professores. Às vezes a criança é tranquila, dá paz, obedece, o que manda fazer faz. De repente, de uma hora para outra, a criança muda. Eu lembro disso também, que eu passei por isso. Paulinha, vai lavar a louça. Eu não ia. Entendeu? Paula, faz isso aqui. Eu não fazia. Entende? Porque a criança muda o comportamento dela. Ela começa a desobedecer. Ela começa a não querer fazer mais nada. Entende? Ela fica revoltada. Essa é a palavra, que a criança fica revoltada, não entendendo o que está acontecendo. Outra questão também, o ponto aqui de comportamento é retraimento ou uma mudança de comportamento fora do normal. A criança às vezes é extrovertida demais e ela de repente se retrai, né? Ela aquela criança que brinca, que joga bola, que está sempre conversando com os amigos e tal, e de repente ela se retrai, ela não quer nada disso. E tem aqueles que têm outro tipo de comportamento, que não é que sejam tão retraídos, mas começa a ficar extrovertido excessivamente, até demais para chamar a atenção, entende? Mas o retraimento aqui é o principal. Eu lembro que eu ficava muito quietinha na minha, muito em silêncio, não gostava de falar muito, sabe, evitava o máximo possível. Outra questão, ou seria o terceiro ponto aqui que eu falaria, é sobre a confiança e segurança. Você perde total confiança em si mesmo, eu estou falando de si mesmo. E inseguro, sabe, não consegue acreditar em si mesmo, não consegue ter confiança em si mesmo para fazer nada. Isso é uma coisa que até na fase adulta é levada, a pessoa traz consigo mesmo, né? Então tem que trabalhar a confiança e a segurança, porque a criança que sofre o abuso sexual, ela perde isso, entende? Então é uma situação muito difícil. Medo de lugares e de pessoas. Não quer ir em lugar nenhum, não quer participar de muita coisa. Tem certas pessoas que não consegue desenvolver uma amizade, um momento ali com aquela pessoa, não dá. O medo é uma questão muito forte, gente, que vem depois da fase adulta, fica o medo. O medo trava a pessoa de tal forma que ele ou ela não acredita em si mesmo de dar continuidade a algum trabalho, alguma questão na escola, alguma questão do trabalho do si mesmo, de evoluir na vida, sabe, melhorar a sua própria vida, fica aquela coisa travada, entende? Então eu tô falando particularmente, eu mesma passei por isso, eu mesmo tive que ter forças para sair da caixinha. Essa eu acho que seria a palavra, você sair da caixinha, porque é uma situação muito difícil. Outra questão aqui é agir de modo agressivo. De repente, de uma hora para outra, a pessoa não é de briga, não é de confusão, mas muda.
fazer coisas que não é de si mesmo, que não pertence a si, a sua essência, e aí começa a agir de modo agressivo, seja com o irmão, a irmã, com os pais, com os professores, amigos, para chamar atenção, tudo para chamar atenção, entende? Então, a questão da agressividade é uma mudança de comportamento também que acontece. Outra mudança de comportamento que tem é vergonha, sente vergonha de tudo. Uma pessoa muito vergonhosa, ou vergonhoso, né? Que aí você tem que trabalhar dos dois lados. Então, uma pessoa que sofre de abuso sexual sente vergonha de falar do assunto, entende? Sente vergonha da sexualidade, do que aconteceu. Sente vergonha por, às vezes, ter o desejo, depois cresce. E é uma coisa normal, o sexo é normal na vida, mas a pessoa começa a sentir vergonha. Poxa, eu sinto o desejo do sexo, como é que é isso? É uma confusão tremenda na mente, nojo, fica com nojo do sexo, entende? Então, assim, é uma questão que tem que ser trabalhada, entendeu? A mente, o subconsciente da pessoa tem que começar a ser trabalhado para que um tratamento seja feito para ela se libertar dessas questões. Essas questões que levam para o lado mal, né? Para o lado ruim da incompreensão da vida. Fica uma confusão fora do comum, você não imagina. Outra questão do comportamento que a pessoa tem, ela sente raiva, muita raiva. Raiva de si mesma por ter sofrido ou ter permitido sofrer o abuso sexual. E raiva de outras pessoas. Ela começa a ter raiva de tudo, ou ele começa a ter raiva de tudo. É uma raiva que fica guardada. E aí você tem que fazer aquela coisa que eu falo na minha... num outro vídeo que eu tenho aqui sobre tratamento, que você faz meditação, oração, tá entendendo? Você vai buscar a se alinhar os chakras, você vai buscar se alinhar consigo mesmo, conhecer a si mesmo, para se libertar desse mal que fica dentro de si, tá entendendo? Então, a meditação, a oração aqui é essencial para essa raiva sair, essa raiva, esse rancor que fica guardado dentro de si. Outro comportamento que há, e esse aí, comportamento é uma questão que eu já falo com vocês no outro vídeo, é a culpa excessiva. Porque o abusador, o pedófilo, já coloca na mente da criança que diz assim: você é o culpado por eu estar abusando de você, a culpa é toda sua. Aquilo entra no subconsciente da criança, do adolescente, e aquilo fica registrado ali, gente. E aí o tempo vai passando e você realmente se acha culpada daquilo que aconteceu. E você começa a se achar culpado de tudo. Caiu um copo no chão, eu sou culpado porque o copo caiu no chão. Tá entendendo? Você começa a carregar coisas que não deveria. Passou. Tá entendendo? Mas a culpa vem trazendo. Você fala alguma coisa com um amigo, com uma amiga, e você fica com aquilo registrado em mente. Eu não devia ter falado aquilo, machuquei o fulano, machuquei o ciclano, não devia ter comentado nada. Você tá com amigo, tá com amiga, você se sente culpado por, poxa, eu não devia ter falado isso, não devia ter falado aquilo, eu devo ter ofendido fulano, ofendido ciclano. Então você começa a se sentir culpado por tudo. Você não imagina a mente, como ela fica confusa, como é que ela fica toda atrapalhada. Tá entendendo? Quem sofreu abuso. Outro comportamento que pessoa que sofreu abuso é relação ao sexo, que eu citei aqui, que vocês ficam com nojo do sexo, ou fica sem entender, vergonha de falar sobre sexo. E outra questão também é relacionada à sexualidade. Tem pessoas, eu conheço, que sofreu abuso, ela trocou até essa questão de sexualidade. Por exemplo, é um homem, ele começa a se relacionar com outro homem. É uma mulher e começa a se relacionar com outra mulher por causa do abuso que sofreu. Porque não consegue manter o seu relacionamento com o oposto, né? Que é um homem e uma mulher. Tem dificuldade em relação a isso. Então, essa questão
do sexo em si se torna confuso. O comportamento sexual também conta muito. Então você veja bem aí que deixa a pessoa numa situação muito difícil, onde ela acaba trocando a sexualidade, ou tem aqueles que nem se relaciona, não consegue ter relação com outra pessoa, também tem isso também, né? Então se torna, vai para a castidade, escolhe a castidade, vamos dizer assim. Então há muita questões aí que está relacionada ao abuso sexual, gente. Gente, eu tô um pouco gripada e tô me recuperando ainda. E essa questão sobre falar sobre abuso sexual em si, sobre o que eu passei, fazer essa série de vídeos não tem sido muito fácil, porque puxa muita energia, drena demais a energia da gente, vocês não têm noção. Como assim, é um trabalho que eu tenho que ficar fazendo mentalmente, entendeu? E espiritualmente, mas eu sei que é necessário. Eu sei que é necessário fazer essa série de vídeos para que as pessoas tomem consciência do abuso sexual e que não permitam dar continuidade a isso, que elas denunciem. Mesmo não sendo seu filho, a sua filha, você vê uma criança passando por uma situação dessa, você ter coragem de denunciar. Você entende o que eu digo? Então, eu senti a necessidade de estar fazendo essa série sobre o abuso sexual e trazendo a verdade, trazendo questões relacionadas ao abuso sexual para que a gente possa tomar atitudes e acabar com essa monstruosidade que está no nosso meio. Outra coisa também que afeta o comportamento da pessoa que passou pelo abuso sexual é a submissão à exploração sexual. A pessoa, ela foi tão usada ou usada em relação à exploração sexual, em relação ao abuso sexual, que ela se submete, ou ele se submete a certas questões em relação ao sexo, em relação a outras pessoas, em relação até à prostituição, que muitas das vezes você fala, meu Deus, como é que é isso, cara? Mas por quê? A pessoa ficou submisso. A mente dele, a mente dela ficou tão retraída, ficou tão fechada, que a pessoa não consegue ter um pensamento fora da caixa de saber, cara, eu tenho que sair dessa situação, eu tenho que sair dessa exploração aqui. Isso aqui não é vida. Isso aqui não é vida. Então a pessoa, ela entra nessa submissão tão terrível que não consegue sair. Outra coisa que é assustador, mas vem pensamento suicida. Vem pensamento suicida, vou tirar minha vida, vou acabar com isso. Às vezes o abuso já até passou, a pessoa não sofre mais abuso, está vivendo a vidinha dela, a vidinha dele, mas ele infelizmente ou ela infelizmente vem aqueles pensamentos suicidas de tirar a sua própria vida. Isso é muito real, acontece. Tem aqueles que têm uma frequência muito grande, tem aqueles que não têm, tem aqueles que infelizmente acabam realmente tirando suas vidas, porque não sabe como lidar em questão ao abuso sexual e não tem ajuda para sair daquela vida, daquela situação, né? Então acaba se entregando ao suicídio. Mas que a gente venha ser forte e buscar tratamento, porque tem saída. Outro comportamento que há é o excesso de álcool. Outro vício do cigarro, das drogas. A pessoa se entrega a isso porque não sabe lidar com o abuso que sofreu, com a perda da sua inocência. Eu acho que seria essa frase perfeita aqui. E aí acaba se entregando aos vícios. Então você veja que há comportamentos, há questões, muito choro ou muita birra, a criança fica muito assim, ela muda o comportamento, você consegue perceber alguma coisa diferente. E aí é questão de nós adultos ir ajudar essa criança a sair dessa situação, de tirar ela dessa situação dolorosa, dessa monstruosidade que é o abuso sexual. O Disque 100 tá aí, que é para o Brasil todo. Você vai até uma delegacia, faça a denúncia. Você cuide, guarde o seu filho, a sua filha. Está dentro de casa, com um amigo muito próximo, cuidado, vigie. Mas o maior número do abuso sexual está dentro de casa, relacionado à família. Então você vigie com familiares, você vigie seu filho na escola, aonde estiver. Veja o comportamento dele, veja o comportamento dela. E essas questões
vai diminuir. Porque se nós estamos guardando os nossos filhos, cuidando deles devidamente, fica muito difícil o abusador, o pedófilo, ter alguma oportunidade com as nossas crianças. Porque ele está vendo e está percebendo que essa criança está sendo vigiada, ela é muito bem cuidada. Então ali ele não tem vez. Você entende isso? Então fica aí, gente, a minha dica. O comportamento da criança que sofre abuso sexual, é claro que isso aqui não é geral, isso aqui não é uma regra, tá? Mas eu falei de minha pessoa, falei de mim, o eu, né? Do que eu sofri, do que eu passei, alguns comportamentos que eu vivenciei, eu passei por isso aqui. E também falei de alguns comportamentos de outras pessoas que sofreu abuso e que vivenciaram, que passaram por isso aqui. Tá certo, gente? Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que a gente venha estar alerta sobre o abuso sexual no meio das nossas crianças. Segue o mês de Maio Laranja,